Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Uma meditação para a ceia. Verso 22. E quando comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus e Pai amado, soberano. Então, queridos irmãos, como já foi dito aqui em outras ocasiões, acredito que eu já devo ter dito isso, na época de Jesus não tinha máquina fotográfica, não foi deixado nenhum tipo de foto, não houve escultura do rosto de Jesus, não houve máscara mortuária. Enfim, nós temos apenas a ceia. A ceia foi uma cerimônia que o Senhor deixou para ser lembrado, para não ser esquecido. Ninguém quer ser esquecido, né? Todas as pessoas querem ser lembradas. Aliás, essa é a questão da finitude do ser humano. As pessoas que têm um pensamento um pouco mais elaborado, são mais elaboradas na parte mental, elas sabem que elas vão morrer, elas sabem que elas não ficarão aqui para sempre, e chegando aos 50 anos aproximadamente, elas começam se perguntando: o que eu vou deixar nessa vida? Para que eu passei por aqui? Teve alguma utilidade a minha vida por aqui? Então, pessoas mais elaboradas, esta idade é a idade da metanoia, o nome disso é metanoia na psicologia. Você começa a se questionar: o que eu vou deixar? Qual é o meu legado? Ensinei alguma coisa para alguém? O que eu deixo? Muito embora, quando a gente chega aos 50, talvez até esteja na metade do caminho. Se morrer com 85, 90, 95, não está nem tão perto da morte assim. Mas esses pensamentos já começam vindo na nossa cabeça por volta desta idade. Pastor, eu já passei até dessa idade, não tive esse pensamento ainda não. Então você se preocupe com isso, tá? Porque você já passou da metade do caminho. O que eu vou deixar? Como vão se lembrar de mim? Aquele velho chato, ranzinza, carrancudo, morreu, graças a Deus. Ah, meu Deus do céu, Senhor, misericórdia. Como vão se lembrar de mim? Inclusive, uma história muito interessante, essa história é verídica. Eu não lembro o nome dele. Ah, não, eu lembro sobre o nome dele, mas eu não vou falar agora não, para não adiantar a história para vocês. Mas este homem era um homem muito engenhoso, e ele teve ele inventou um artefato que mudou a cara do mundo. Ele inventou a dinamite. Conhecem essa história? Do dono da dinamite? O cara que inventou a dinamite, que matava um monte de gente ao mesmo tempo. Aí o que aconteceu? Foi que ele inventou a dinamite bombou, os países compraram, virou bomba, a dinamite bombou mesmo. A dinamite bombou e houve um acidente e foi noticiado a sua morte. A morte, pensaram que ele havia morrido. Eu não lembro também dos detalhes desse acidente. Acidentalmente lá, pensaram que ele havia morrido e saiu no dia seguinte, em letras grandes,
o anúncio da sua morte. E o anúncio da sua morte dizia assim: morreu o doutor da morte. Morreu o homem que inventou o extermínio em massa. E no dia seguinte, quando ele abre o jornal, que ele vê como a mídia da época retrata a sua morte, ele não gostou de ser lembrado desse jeito. A história é mais ou menos assim. Ele não gostou de ser lembrado desse jeito, então o que ele fez? Ele criou um prêmio para aqueles que propagassem a paz, fizessem trabalhos em prol da paz. E aí criou-se o Prêmio Nobel da Paz. Então o Nobel foi o cara que inventou essa maneira de matar muita gente ao mesmo tempo. E ele ficaria conhecido como essa pessoa que trouxe isso, trouxe essa miséria para o mundo. E ele não gostou. Ele teve a oportunidade de repensar o seu futuro. Repensar como vão lembrar de mim amanhã. Como vão lembrar de mim depois que eu for. Como vão lembrar? E ele não queria ser lembrado como uma pessoa que promoveu a morte. Então ele criou o Prêmio Nobel da Paz para ser lembrado como uma pessoa que promoveu a paz. Porque esse argumento é muito utilizado para quem faz armas. Não, nós fazemos armas para fazer a paz. Como assim? Nós fazemos armas para fazer a paz. Por quê? Porque se eu tenho armamento, se eu tenho poder de destruição, ninguém mexe comigo. Quem é que vai mexer com quem pode te dar uns tapas e tu ficar todo roxo? Ninguém vai mexer com você. Essa é uma maneira, né, de pensar isso, né, que as armas promovem a paz. Então, se eu tenho poder de me defender e você tem poder também, então eu não mexo contigo, você não mexe comigo, não é? Uma guerra entre Rússia e Estados Unidos é uma guerra que nunca vai acontecer. Porque se acontecer, é o fim do mundo, é o final do mundo. Graças a Deus, os dois lados têm juízo. Por isso que esses armamentos atômicos não podem cair em mãos de quem não tem juízo. Né? Mãos de quem não tem juízo não pode cair numa mão dessa, porque a pessoa sem juízo, que responde de forma desproporcional, ela, com certeza, ela vai fazer uma grande bobagem. E o mundo vai ficar um mundo muito ruim depois que isso acontecer. Então, queridos irmãos, essa ideia de como eu vou ser lembrado depois, como eu vou ser lembrado, é muito forte no ser humano, é muito viva no ser humano. E Jesus, ele, não vou dizer que ele também se preocupava com isso, mas ele sabia que as pessoas necessariamente precisariam lembrar dele. Porque aquilo que a gente esquece, que não podemos cultuar a Deus se a gente esquecer dele. A gente tem que manter lembrado na nossa mente. E a ceia, ela foi deixada com esta finalidade. E ele falou no dia dessa ceia de uma nova aliança, de uma forma de nos relacionarmos com ele, com Deus. Só que essa aliança era muito diferente das alianças anteriores. Porque em uma aliança todos têm direitos e obrigações para que essa aliança fique de pé. Você, quando faz um negócio no cartório com alguém, ali no cartório vai se descrever ali os direitos e obrigações das duas partes. Direitos e obrigações. E era assim essa aliança do Velho Testamento. Deus exigia obediência e
Ele seria o Deus que supriria, ele seria o Deus que livraria, ele seria o Deus que levaria o exército à frente, em prol de obediência, em prol de um povo que o servisse. Então, esse era o contrato da velha aliança. Mas a velha aliança, ela se tornou inadequada, porque o homem não conseguia cumprir a sua parte. Estava sempre desobedecendo, sempre indo para o pecado. E salvar a humanidade através daquela aliança, era impossível. Ficou claro isso. Então Jesus veio para fazer uma nova aliança. E nós precisaríamos lembrar dessa nova aliança. Se a gente esquecer da nova aliança, a aliança com Jesus, como a gente pode cultuar a Deus? Como a gente pode viver uma vida santa se esquecermos da aliança, da nova aliança? A aliança com Jesus é a última aliança. Só que nessa aliança, a nossa parte, nós somos salvos pela graça. Olha só, você já imaginou se nós fôssemos salvos pela quantidade de vezes que a gente obedecesse ao Senhor? Sinceramente, teria alguém aqui salvo? Teria alguém aqui salvo se dependesse da quantidade de vezes que nós obedecêssemos ao Senhor? Essa é a nossa vida. A gente tenta se consertar, mas a gente tropeça logo ali. Aí a gente tenta consertar de novo, juro que não vou mais fazer, não, agora eu não faço mais, não. Aí vai de novo. Não haverá o que o homem vai poder fazer na face da terra para eles fazer jus da salvação. A salvação, para existir, tem que ser de graça. Porque existe uma natureza no ser humano que o leva para o pecado. Pastor, eu não tenho esse pecado, não, pastor, isso está muito enganado. Provavelmente você não tem esses pecados, mas você pensa neles. O problema é que a gente pensa. Quando alguém pisa no seu calo, você quer amar esse irmão mais ainda, né? Quer dar um presente para ele, né? Outro quer que ele vá para a China. Ou você quer que... né? A gente pensa nisso. E os crentes inventaram formas novas de xingar as pessoas. Eles falam assim, fulano é um abençoado mesmo. Formas novas de xingar as pessoas. Ô abençoado, vem cá, abençoado. Formas novas. Estão desobedecendo a Deus, quando Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Então não tem como a gente ser salvo por um negócio que fizemos com Deus, porque a gente não cumpre a nossa parte. A gente não cumpre. A gente tem que ser salvo mesmo pela graça. Você vai para o céu porque Deus teve misericórdia de você. Só isso. Porque a obra da cruz foi suficiente para salvar você e eu. Que a gente não vale nada, irmãos. Fala para o irmão lá, disse, não vale nada. Não vale nada. Olha só. Eu não sou aquele pastor que fica pedindo para ninguém dizer nada para o outro do lado. Não sou esse. Mas eu fiz de propósito agora para ver o sorrisinho maroto na tua cara. Você não vale nada. O pastor me autorizou a dizer isso. Mas você queria dizer, não queria? Sorrisinho assim, você não vale nada. Você queria dizer, confessa que você queria dizer. Autorizado você. Eu vou dizer isso agora, porque agora eu estou autorizado. Foi o pastor que mandou dizer. Porque essa é a verdade da coisa. Então, nós vamos celebrar a ceia
porque estamos na nova aliança, uma aliança de graça, e a ceia é para que a gente não esqueça disso. E por causa dessa graça, rapaz, essa graça me constrange a ser mais certinho ainda. Essa graça me constrange a procurar a ser o mais adequado possível, porque eu não sou obrigado. Eu gostaria de chegar no céu minimamente, pelo menos olhando assim para Deus. Essa graça me constrange a fazer as coisas cada vez mais corretas. Essa graça me constrange a ser cada vez mais adequado, um crente melhor hoje do que eu fui um crente ontem. Essa graça me constrange. Se a gente chegar na eternidade e dizer assim, eu não era para estar aqui, não. Eu não era para estar aqui. Você vai estar falando a mais grandiosa e pura verdade. Você não era para estar lá mesmo. Nosso lugar não era lá. A gente está lá pela graça. Então, é nesse sentido, irmãos, é neste sentido, porque você não está aqui por nada, que a gente tenha a condição de servir a Deus por amor. Servir a Deus por amor, exatamente por isso, porque se Ele me salvou, se Ele chegou até mim, não faz o menor sentido eu ter alegria no pecado, não faz o menor sentido eu estar longe da igreja, não faz o menor sentido. Porque eu não precisava de nada disso, Ele me amou de graça. Eu era perdido, pecador, Ele me amou de graça. Ele não cobra nada de mim. Eu é que cobro as coisas de mim. Eu que fico constrangido em pecar. Ele olha para mim através do sangue de Cristo. Esse Álvaro não tem jeito mesmo, não. Só, olha o que ele está pensando. Mas o sangue está lá em cima. O sangue de Cristo. A graça. Então nós estamos diante da ceia para a gente lembrar de novo desta graça, desta nova aliança, que não é mais uma aliança de lei. Eu não preciso cumprir uma lei para entrar no céu. Isso foi no outro tempo. Hoje, eu ando na lei porque me constrange estar fora dela. Eu ando na lei que eu sentiria vergonha de estar fora dela. Eu ando na lei porque eu recebi graça. Vamos curvar a cabeça então para celebrarmos a ceia, a nova aliança do Cordeiro. Soberano Deus e amado Pai,